onde foi tudo quebrado. Pegou fogo e as pessoas entraram aqui para depredar. Vamos dar uma mostrada aqui, está sem luz por causa do perigo de um curto-circuito. Segundo os engenheiros, eles vão demorar de 4 a 5 dias para tentar limpar a área e mais ou menos organizar para que possa receber de novo os funcionários. Agora, olha isso aqui, até placas de sinalização lá fora foram arremessadas, estão aqui dentro da sala. Foram utilizadas exatamente para quebrar os vidros. Hoje, as principais entradas dos ministérios invadidos foram bloqueadas para perícia. E os servidores só vão começar a trabalhar depois das 2 da tarde. Aqui no Ministério da Agricultura, onde tem expediente normal, eles estão entrando por um outro acesso. Os manifestantes também atearam fogo na sala de espera da entrada privativa do ministro, destruindo tudo, aqui na frente e lá atrás. Numa reunião hoje de manhã no Palácio do Planalto, o governo decidiu tirar as Forças Armadas da esplanada. A revogação do decreto foi publicada no Diário Oficial Extra hoje de manhã. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que a Advocacia Geral da União vai tentar identificar e punir os responsáveis pela depredação. O senhor presidente da República também decidiu acionar a AGU, a Advocacia Geral da União, para que sejam feitas perícias em todos os imóveis, em toda a esplanada, onde ocorreram atos de vandalismo e de barbárie, para que seja levado à justiça e venha a pagar pelos danos cometidos e responder criminal e penalmente todos aqueles que realizaram esses atos inaceitáveis e incompatíveis com o regime democrático. Depois da ordem, os militares já foram retirados da esplanada. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal e a Polícia Militar disseram que estão investigando os casos de violência que aconteceram ontem em Brasília. A reportagem é de Camila Bonfim. O Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência disseram que se planejaram para a manifestação de ontem. Informaram aos serviços de inteligência e ao governo do Distrito Federal que haveria a presença de manifestantes violentos. Mas a situação fugiu ao controle. O número de manifestantes foi maior do que o previsto. O próprio ministro da Defesa, Raul Jungmann, admitiu isso em entrevista à Rádio CBN. Havia a identificação de que, juntamente com os manifestantes, viriam grupos de black bloc que se dividiriam em, digamos assim, subgrupos de 20. E essa informação foi compartilhada com a polícia do governo do Distrito Federal. Eu acho que ela não conseguiu dar conta da violência e da quantidade de manifestantes violentos que lá estiveram. Hoje, em entrevista ao Bom Dia DF, o secretário de Segurança de Brasília comentou a ação de ontem e analisou as imagens da manifestação. Ele reconheceu que, apesar das informações prévias, era gente demais na esplanada. O que houve, de fato, é que a quantidade de pessoas foi uma quantidade bastante exacerbada e os ânimos estavam extremamente alterados. As pessoas não foram para se manifestar pacificamente. Elas foram já pré-determinadas a causar confusão e baderna, como as imagens mostram aí a quantidade de paus e pedras que foram atirados contra a polícia. Segundo a Secretaria de Segurança, mesmo sabendo do potencial de violência de alguns manifestantes, a polícia não conseguiu contê-los porque eles romperam as barreiras de revista. E assim, chegaram perto de prédios públicos preparados, munidos para depredar. Além disso, para não atrapalhar os funcionários de alguns ministérios, a polícia optou por não isolar completamente a esplanada desde o início da manhã. A maioria dos manifestantes veio para Brasília patrocinada pelos sindicatos. Este rapaz, que esconde o rosto, arranca uma lixeira de metal do chão para atirar contra o vidro. Já neste vídeo do jornal O Globo, dá para ver um grupo de PMs que estava sendo atacado com pedras em frente ao Ministério da Agricultura e reage. Um deles segue na direção dos manifestantes e atira 5 vezes. Logo depois, o PM que está sem colete dá 2 tiros. A Polícia Militar diz que abriu investigação sobre a ação dos PMs. Não é usual. Eu tenho 30 anos de manifestação na esplanada, foi a primeira vez que eu vi o policial fazer isso. Temos que analisar todas as circunstâncias, como ele se sentiu. A manifestação foi muito agressiva, mas mesmo assim nós não fazemos isso. Temos os nossos equipamentos não letais
Então, foi uma situação não recomendável e estamos já apurando, desde o momento que tivemos ciência. As centrais sindicais que organizaram o ato condenaram as ações de Black Blocs e também a reação da polícia. Hoje, em nota, a União Geral dos Trabalhadores, UGT, condenou a violenta repressão contra uma marcha histórica. A força sindical diz que rechaça a infiltração de Black Blocs e que não tem nada a ver com o que chama de baderneiros. E atribuiu ao despreparo da Polícia Militar de Brasília grande parte da responsabilidade pelas cenas lamentáveis de depredação do patrimônio público. Esta imagem mostra um policial que ficou desmaiado por 3 minutos depois de ser atingido por um rojão. Ele é carregado pelos colegas. Este outro PM foi ferido por uma barra de ferro no rosto. Outros tiveram fraturas nos braços, nas pernas. Segundo a PM, todos os policiais já foram liberados dos hospitais e estão se recuperando em casa. Sandra, boa tarde a todos. Vamos começar pelo ato de revogação. Ele foi precedido por uma avaliação criteriosa. Uma reunião que durou até tarde da noite ontem, Ministério da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional, polícias locais, fizeram um levantamento da situação. A essa altura, já sob controle. Hoje cedo, nova reunião. Defesa, Gabinete de Segurança Institucional, ministros da Casa Civil, Secretaria-Geral, Secretaria de Governo, com o presidente Michel Temer. E aí foi feita a avaliação definitiva. Chegou-se à conclusão de que não havia mais necessidade do uso das Forças Armadas. E essa revogação saiu imediatamente publicada numa edição extra do Diário Oficial. Na sequência, os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Echegóin, falaram com a imprensa. O ministro Echegóin explicou que o Serviço de Inteligência acompanhou toda a movimentação ontem, desde cedo, a hora da chegada dos ônibus, o desembarque, a caminhada dos manifestantes pela esplanada, que seguia pacífica e ordeiramente, até que começaram os atos de vandalismo e barbárie, segundo ele. E o gatilho disparador dessa decisão extrema do uso das Forças Armadas se deu por volta de 2h30 da tarde, quando os manifestantes começaram a atear fogo no Ministério da Agricultura. Aí sim, o presidente Michel Temer decidiu que seria necessário, porque foi informado que o efetivo não era suficiente. E Temer manda dizer que não há democracia sem ordem, que dentro da Constituição tudo, fora da Constituição nada. Evaristo. Muito obrigado, Délis Ortiz. A gente vai ver agora sobre isso a reportagem da Gioconda Brasil. As conversas entre ministros, deputados, senadores e políticos de fora do Congresso não param. O presidente do Democrata e senador José Agripino Maia disse que em momentos de crise, de instabilidade, tem mesmo que ser assim. A situação é instável, agora é previsível. Por quê? Porque você tem o julgamento da chapa no dia 6 de junho e o TSE vai decidir sobre cassação ou não. Você pode ter cenários sim ou não. Agora, você tem a obrigação como partido e como político de fazer as projeções de futuro. A essa altura, até aliados avaliam que não há mais condições de Michel Temer recuperar a governabilidade, mas acreditam que ainda é preciso esperar por decisões da Justiça e por um consenso em torno de um nome que possa substituir Michel Temer no caso de uma eventual eleição indireta, considerada por eles inevitável. O deputado Marcos Pestana, do PSDB, disse que é preciso serenidade e diálogo e que a decisão é caminhar de forma conjunta, agrupando outros partidos da base e até quem já anunciou o desembarque. No caso de vacância, iremos para uma eleição congressual para essa etapa de transição. Mas antes, há um amplo diálogo sobre alternativas e essa discussão tem que envolver o Poder Judiciário, Congresso Nacional e a Presidência da República. O presidente Michel será um ator também, e o PMDB, na construção de alternativas que a realidade exigir. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, partido de Temer, foi cauteloso a falar sobre a possibilidade... Medidas provisórias. 6. Se nós tivéssemos ficado em plenário, obstruindo, batendo pesado no governo Temer,
as 6 medidas provisórias não teriam sido aprovadas. Nós mudamos de assunto, mas falamos das consequências de outro protesto. Os 2 acusados de matar o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, em 2014, no Rio, vão à júri popular. A repórter Mônica Teixeira tem outras informações ao vivo. Boa tarde, Mônica. Oi, Sandra, boa tarde. Olha, essa decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Caio Silva de Souza e de Fábio Raposo, acusados de matar o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, em 2014. Com isso, ficou mantida a decisão do Superior Tribunal de Justiça e os 2 acusados, portanto, vão ser julgados por um júri popular. Há 3 anos, durante um protesto contra o aumento das passagens de ônibus aqui no centro do Rio, Caio Silva acendeu o rojão que atingiu o cinegrafista. Segundo as investigações, Fábio Raposo teria repassado o rojão a Caio. Santiago Andrade morreu 4 dias depois. Caio e Fábio são acusados pelos crimes de explosão e homicídio doloso triplamente qualificado. Os 2 ficaram presos, mas estão respondendo em liberdade desde março de 2015. A data do julgamento ainda não foi definida e a defesa dos 2 acusados pode ainda entrar com recurso no STF. Evaristo. Ok, muito obrigado pelas suas informações. A sede do Partido dos Trabalhadores, em Curitiba, sofreu um ataque com explosivos na madrugada de hoje. Nas imagens de câmeras de segurança, 2 pessoas encapuzadas aparecem jogando coquetéis Molotov no diretório estadual do partido. Um deles cai numa sala onde são guardados documentos, mas não chegou a explodir. O outro coquetel pegou fogo do lado de fora. Os 2 fugiram. Segundo a direção estadual do PT, esse foi o 4º ataque ao prédio desde março do ano passado. Até agora, ninguém foi preso. E a Polícia Federal está nas ruas em Goiás e em Mato Grosso numa operação para combater um esquema de lavagem de dinheiro na construção da ferrovia Norte-Sul. O empresário Juquinha das Neves já foi condenado por desviar recursos na construção dessa ferrovia. Dessa vez, ele prestou depoimento, mas não foi preso. Os policiais passaram a manhã neste prédio em Goiânia e prenderam o filho de Juquinha, Jader das Neves, e o advogado Leandro de Melo. Eles são acusados de continuar cometendo o crime de lavagem de dinheiro, mesmo depois da revelação do caso. Vários imóveis e até aviões teriam sido comprados por eles e colocados em nome de laranjas para legalizar o dinheiro da corrupção. Leandro de Melo e Jader das Neves não se manifestaram sobre as acusações. O Ministério Público do Pará se reuniu hoje cedo com os parentes das 10 pessoas que foram mortas num confronto entre policiais e poceiros no sul do estado. A reportagem é de Fabiano Vilela. Esta mulher, que não quis se identificar, conhecia um dos homens que foram mortos no confronto com a polícia. A intenção dele era conseguir um pedaço de terra para trabalhar. Eles não foram lá para brigar, eles não foram lá para matar. E foram vítimas cruel. O conflito foi na fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco, no sul do Pará. Um grupo de 24 policiais foi até o local para cumprir 16 mandados de prisão contra suspeitos de 2 tentativas de homicídio e da morte de um vigilante da fazenda. Segundo a polícia, os agentes foram recebidos a tiros. Havia indício de que esse grupo armado estava nas imediações e lá foi feita uma varredura. Os policiais foram recebidos a bala e revidaram. Mas este agricultor, que perdeu 7 parentes no confronto, disse que os poceiros não atacaram os policiais. Você ouviu isso diretamente de uma testemunha? Diretamente de testemunha. Teve 3 sobreviventes do local que conseguiu escapar, que conta essa mesma história, que estavam acampados, estavam debaixo de uma lona, quando a polícia chegou, cercou tudo e já foi atirando em todo mundo, sem chance de defesa. 9 homens e uma mulher morreram. A polícia disse que pelo menos 4 dos mortos no confronto estavam com as prisões decretadas e que apreendeu 11 armas durante a operação. Hoje a segurança foi reforçada em Pau d'Arco. A fazenda onde ocorreram as mortes foi invadida 3 vezes. No mês passado, o dono da propriedade conseguiu na justiça a reintegração de posse e decidiu contratar seguranças particulares para tentar impedir novas invasões de terra. O advogado que representa as famílias dos poceiros mortos no confronto disse que já tinha alertado ao INCRA que a situação na fazenda
era muito tensa. Eram 200 famílias que ocupavam a área e a gente há algum tempo vinha alertando as autoridades que estavam na iminência de haver um novo massacre de Eldorado de Carajás, na região sul do Pará. É necessário que haja um apoio do Estado mesmo para essas pessoas, né? O secretário de Segurança do Pará disse que determinou uma investigação rigorosa para saber se houve ou não abuso policial durante a operação. Não vamos ser hipócritas e negar a dimensão do episódio. Então, uma equipe imparcial, isenta, fora do local que realizará os inquéritos. Em nota, a Secretaria de Segurança do Pará disse que é prematura qualquer conclusão sobre a operação antes do final das investigações. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, informou que não houve acordo financeiro com o dono da fazenda para desapropriar a área para a reforma agrária e que tomou todas as medidas possíveis para tentar regularizar as famílias e evitar conflitos na região. No Paraná, começou hoje o julgamento de José Simeone, que é acusado de atropelar e matar um ciclista na cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, em janeiro de 2014. Segundo a polícia, José Simeone estava bêbado. A vítima foi arrastada por 6 quilômetros. Nós vamos conversar com a repórter Andressa Almeida, que acompanha tudo. Andressa, quais são suas informações? Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Evaristo. O julgamento começou às 9h30 aqui no Fórum de Colombo. De manhã foram ouvidas as testemunhas de acusação e por volta do meio-dia começaram os depoimentos das testemunhas de defesa. Familiares da vítima, Marco Aurélio Sadlovski, acompanham o julgamento. O motorista José Simeone atropelou o ciclista Marco Aurélio Sadlovski, de 31 anos, na BR-116, em Colombo. O corpo ficou preso no para-brisas do veículo e o motorista ainda percorreu 6 quilômetros. O carro só parou depois que o motoqueiro bloqueou a passagem. Logo depois do acidente, o motorista José Simeone saiu cambaleando. Ele fez o teste do bafômetro e, segundo a polícia, ele tinha bebido tanto que o exame apontou 2 miligramas de álcool por litro de sangue, o máximo que o equipamento consegue registrar. Agora à tarde, o réu, que aguarda o julgamento em liberdade, também será ouvido. Depois é a vez do Ministério Público e do advogado de defesa, que alega que o réu não teve a intenção de matar, mas sim foi imprudente. Misturou bebida alcoólica com medicamentos. A expectativa é que o julgamento termine até o fim da tarde. Sandra. Ok, muito obrigada. Uma adolescente de 18 anos morreu vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Essa é a segunda morte por bala perdida em 2 dias no Rio. Lohane Xavier foi baleada nas costas, perto de casa. Ontem à tarde, ela ficou no meio de um confronto entre traficantes e policiais na favela Vila Aliança, em Bangu, no oeste da cidade. Testemunhas disseram que o tiro que matou Lohane partiu dos traficantes. Na terça-feira passada, uma outra adolescente de 15 anos também morreu num tiroteio entre PMs e bandidos. 91 presos fugiram da penitenciária estadual de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, na maior fuga da história do estado. A gente vai lá falar com a Michele Rincon, que está acompanhando tudo. Michele, conta pra gente como foi essa fuga. Boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Foi por volta das 3h30 da madrugada. Os presos do pavilhão 1 escavaram um túnel de cerca de 30 metros até a parte externa do presídio e fugiram. Quando os policiais militares perceberam a movimentação, começaram a atirar. Os presos deixaram roupas e chinelos no meio do caminho. 9 presos foram recapturados até o momento. De acordo com o secretário de Justiça e Cidadania, há falhas estruturais e também falta de agentes penitenciários para cuidar dos presos, já que o presídio está superlotado. Um concurso foi lançado pelo governo do estado ontem para suprir essa necessidade de agentes penitenciários. Mas não foi dito ainda quando serão feitas as reformas necessárias no presídio, que desde 2015 não tem sequer celas para fechar, grades para fechar as celas, depois de uma rebelião que aconteceu aqui no presídio estadual de Parnamirim. Essa foi, como você disse, a maior fuga da história do sistema carcerário do estado. Sandra, Evaristo. Ok, muito obrigada. E o traficante Fernandinho Beiramar foi transferido no final da manhã da Penitenciária Federal em Porto Velho. A transferência ocorreu sob forte esquema de segurança. O traficante foi levado para outro presídio federal, que só será revelado quando a operação terminar. Segundo a Justiça Federal, Beiramar vai ser mantido em regime disciplinar diferenciado, sem direito à visita íntima e social.
Mais de 100 atletas brasileiros e estrangeiros que subiram ao pódio nos Jogos do Rio 2016, ano passado. Esses atletas estão reclamando que as medalhas olímpicas estão descascando. Vamos para Nova York para falar com o nosso correspondente, Alan Severiano. Boa tarde, Alan. Que vergonha. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Evaristo. 9 meses depois dos Jogos, o Comitê Organizador Local, Rio 2016, diz que vai ter de reparar 137 medalhas danificadas, a maioria delas de bronze. Aqui nos Estados Unidos, o Comitê Olímpico Americano confirmou agora há pouco para a nossa equipe que 80 atletas do país notaram que as medalhas estão descascando ou com manchas. Entre eles, os lutadores Kyle Snyder e Ellen Maroulis, que ganharam a medalha de ouro. E também a jogadora de vôlei de praia, Kerry Walsh, que ficou com o bronze. Nadadores e jogadores de basquete também reclamaram de problemas. Desde dezembro, o Comitê dos Estados Unidos vem coletando as medalhas para encaminhá-las ao Comitê Olímpico Internacional. Medalhistas do Brasil também se queixam. O problema começou a ser notado menos de 3 meses depois do fim da Olimpíada. Em novembro, o Jornal Nacional divulgou que 15 medalhas já tinham sido devolvidas. Hoje, o Globoesporte.com publicou uma entrevista com o ginasta Diego Hipólito, medalha de prata no solo. Ele disse que a medalha dele está bem descascada, que não pretende trocar por outra, que prefere consertá-la. Sandra e Evaristo, essas medalhas foram produzidas pela Casa da Moeda do Brasil, que fabrica no Rio de Janeiro as notas e moedas de real. Por e-mail, a Casa da Moeda respondeu que não há defeito de fabricação, que em algumas medalhas o verniz do Estado Islâmico no Reino Unido. Para isso, compartilham informações de inteligência com outros países. Só que ontem, o jornal New York Times publicou fotos dos destroços da bomba, material confidencial que tinha sido repassado para o serviço secreto americano. O vazamento enfureceu o governo daqui, ainda mais porque foi o segundo em 2 dias. Agentes americanos já tinham divulgado a identidade do terrorista. O mal-estar se agravou depois que a polícia de Manchester anunciou que não vai mais dividir nada sobre essa investigação com os Estados Unidos. Evaristo? Muito obrigado, Cecília, pelas informações. Vamos ver o que os Estados Unidos disseram. Sandra. Exatamente, Evaristo. Olha, o presidente americano Donald Trump disse que o vazamento de informações secretas sobre o atentado em Manchester é muito preocupante e uma grave ameaça à segurança nacional. Então, a gente fala de novo com o Alan Severiano. Alan, fala pra gente sobre essa colocação aí do Trump. É uma crise diplomática, né, Sandra, num momento sensível. O Trump prometeu uma investigação para identificar a origem dos vazamentos e falou até em processar os culpados. Em Bruxelas, numa reunião da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, ele pediu um momento de silêncio pelas vítimas e disse que o ataque de Manchester revela as profundezas do mal dos terroristas. O encontro com os líderes europeus foi uma tremenda saia justa. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, provocou Trump. Disse que não é construindo muros que teremos sucesso. Trump, que na campanha tinha chamado a OTAN de obsoleta e depois abrandou as críticas, passou o maior sermão nos anfitriões. Surpreendeu de novo. Disse que 23 dos 28 países europeus que participam da OTAN não estão pagando o que deveriam, que é preciso investir no mínimo 2% do PIB com segurança. E que quem está pagando essa conta hoje são os contribuintes americanos. Em outro momento de constrangimento, Trump disse que não sabe quanto custou a nova sede da OTAN inaugurada hoje, mas que o prédio é bonito. Ao contrário do que os europeus esperavam, Sandra, Trump não deu uma declaração explícita se comprometendo a defender a Europa se a região for alvo de um ataque da Rússia, por exemplo. Sandra. Ok, Alan, obrigada. Mais de 2.000 pessoas que tentavam chegar à Europa foram resgatadas no mar Mediterrâneo. 35 morreram afogadas, incluindo crianças pequenas. As pessoas estavam num barco superlotado e cerca de 200 acabaram caindo na água sem colete salva-vidas. No total, a Guarda Costeira da Itália coordenou 11 operações de resgate ontem. Os imigrantes estavam em barcos frágeis, de madeira ou de borracha. Muitas crianças e bebês também estavam a bordo. A ONU estima que só este ano, mais de 1.300 pessoas tenham morrido tentando fazer a travessia da África para a Europa. De volta ao Brasil, mais de 18 milhões de pessoas não tomaram a vacina da gripe e a campanha termina amanhã.
E é baixa também a procura pela segunda dose da vacina contra o HPV. A reportagem é de Renata Capucci. Ainda falta bastante para a meta ser atingida. 58% do público-alvo receberam a vacina contra a gripe. 18 milhões e 200 mil pessoas ainda faltam ser imunizadas. Roraima é o estado com o menor índice de vacinação até agora, com pouco mais de 40%. A maior procura foi no estado do Amapá. A campanha vai até sexta-feira e a dona Maria Josefa sabia que não podia perder a vacina. Quando eu não tomava, eu só vivia resfriado, dor de garganta e acabou. Dor de cabeça, por causa do resfriado forte, né? Agora não tomo mais não. Também é baixa a procura pela vacina contra o HPV. 70% das meninas entre 9 e 14 anos tomaram a primeira dose, mas somente 43% voltaram para a segunda dose. A Maria Clara, de 13 anos, vai tomar o reforço em agosto. É uma prevenção para ela. Isso é uma coisa que ela vai levar para a vida dela, né? E entre os meninos com 12 e 13 anos, a situação é pior. Apenas 10% se vacinaram. O HPV é um vírus perigoso, ele causa a maioria das DST, é responsável quase por 78% dos casos de câncer de colo, dos cânceres de próstata, por isso que foi incluído também os meninos esse ano. Aqui no Rio, a baixa procura pela vacina contra o HPV pode ter outra consequência. Um lote de 20 mil vacinas com vencimento em agosto pode ter que ir para o lixo se não for consumido até lá. Para aumentar o número de jovens imunizados, a Prefeitura está fazendo campanha nas escolas. O intuito é que essa criança chegue em casa e fale com os pais, né, da importância da vacinação. Então, se a gente conseguir fazer essa vacinação agora, né, futuramente a gente vai reduzir muito o número de casos de câncer do colo do útero, né, principalmente, né, que é o foco, que é muito alto, né, nessas mulheres, né, que acabam adoecendo e vindo a falecer do câncer do colo do útero. A seguir, temporais obrigam famílias a deixar as casas no sul do país. E a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente volta já. Tem gente que acha que carro compacto não é completo, muito menos seguro. Mas a gente já achou que a Terra era plana. Já achou que isso era engraçado. E um dia desachou isso e muito mais. Chegou o novo Up, o compacto cheio de tecnologia. Um carro que vai fazer você desachar muita coisa. Novo Up, feito de novas ideias. 4G? Na Claro você tem o mais rápido do Brasil. Minutos? Na Claro você vai falar ilimitado para qualquer operadora. E ainda, Samsung Galaxy S8 por apenas R$12 de R$119. Claro, vem ser gigante. Ellen teve problemas de novo na escola. Por isso, a mãe dela foi contar uma história do passado. É por isso que eu tô aqui. Pra você entender por que a Ellen tem tanta revolta no coração. Não, me conta. Eu quero muito saber a história da Ellen. E para a Clara, as coisas também não andam muito fáceis. Eu só quero saber se meu pai, se ele sabe que vocês mentiram pra mim a vida inteira. Hoje, Malhação. Viva a diferença. O Delboni está cada vez melhor. Nossas unidades modernizadas não são só novos laboratórios. São espaços com o melhor de jejum. Tudo o que estamos fazendo é por você. Cada vez melhor por você. Litoral Decor. A maior feira de móveis, imóveis e decorações. Preços direto das fábricas. Com expositores de vários estados do Brasil. De 26 de maio a 4 de junho no Mendes Convention Center. Apoio TV Tribuna. Eu creio, o Senhor já decretou a cura. Regis Danese, 10 anos. Um lançamento som livre. Hoje, depois do Jornal Nacional, a força do querer. Em seguida... Eu quero ver quando a Alice descobrir que o nosso casamento nasceu em cima de uma mentira. Uma mentira, depois de tantos anos, verdade. Os dias eram assim. Logo depois, a comédia do bem contra o álcool. Quando sua mãe me falou que você é advogada do diabo, eu achei que era apenas uma maneira de dizer. Olha aqui, mamãe, eu vou te internar. Bande Retro.
Estamos de volta e agora é hora de saber as informações sobre a previsão do tempo com a Eliana Marques, que já está aqui. Tudo bem, Eli? Tudo bem, boa tarde para vocês. Boa tarde para vocês também. Você pode começar pelo Rio Grande do Sul, que está sofrendo com os temporais lá? Exatamente. 13 cidades gaúchas, já foram atingidas pelas chuvas dos últimos dias. As prefeituras dessas cidades estimam prejuízos aí em torno de 26 milhões de reais. O Rio Uruguai subiu muito lá na fronteira com a Argentina. Famílias ribeirinhas de 3 cidades da região já tiveram que sair de casa. Cerca de 50 pontes também foram levadas pela enxurrada ou ficaram danificadas. Isso no noroeste do Rio Grande do Sul. Tem estradas que estão intransitáveis também. E em Porto Alegre, hoje o dia começou com enchente. Olha só, quase cobriu aí o carro. Nesse momento, a situação é essa aqui, olha, a gente vê muitas nuvens carregadas, é todo esse colorido atravessando aqui o Rio Grande do Sul, porque tem uma frente fria avançando por lá. Ontem eu falei dessa frente fria aqui no Jornal Hoje. Falou sim, né? E você falou também da chuva em outra região, no Nordeste, qual é a situação por lá? Olha, Maceió já tem o maio mais chuvoso em 8 anos. E no norte do estado de Alagoas, o rio Jacuípe está muito cheio, pode transbordar nas próximas horas. Essas fotos que a gente está vendo aqui são da Defesa Civil Estadual. A previsão hoje é de mais chuva no litoral de Alagoas, pode chover bastante também no Recife e também em João Pessoa, nas outras áreas em verde aqui no mapa, previsão de pancadas de chuva também. Agora, nada de chuva, né? Tempo firme com sol nessas áreas em amarelo aqui, olha, desde Roraima, avançando aqui pelo interior do Nordeste, passando por grande parte do Centro-Oeste, do Sudeste, do Paraná até o litoral de Santa Catarina. Em Florianópolis, também em Belo Horizonte, hoje máximas de 26 graus, em Brasília 28, Salvador com 29 e Macapá com 34 graus. E amanhã? Olha, amanhã pode amanhecer com nevoeiro em São Paulo, também em Minas Gerais, inclusive nos aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Confins e o da Pampulha. E amanhã ainda pode chover bastante em Pernambuco e em Alagoas, também no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul pode ter rajadas de vento e granizo. Agora, nessa área que a gente vê aqui, olha, que não está pintada em azul, é justamente o contrário. Amanhã, previsão de tempo muito seco, umidade bem baixa. Lembrando que amanhã é sexta-feira, né? Sexta-feira. Okay. Sem frente fria aqui. Obrigada. Tchau, tchau. E uma última notícia, o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, informou hoje ao Supremo Tribunal Federal que depositou judicialmente os R$35 mil que haviam desaparecido da mala que ele recebeu do empresário Ricardo Saldi. Segundo o empresário Ricardo Saldi, a mala tinha ao todo R$500 mil, correspondentes à primeira parcela de propina em troca de ajuda para o grupo JF ganhar uma disputa no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os R$35 mil foram depositados ontem numa conta do Supremo na Caixa Econômica Federal. Na última segunda-feira à noite, o deputado afastado já tinha entregado à Justiça R$465 mil em 9.300 cédulas de R$50. O Jornal Hoje está terminando aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. As reportagens do Jornal Hoje estão todas no Globoplay. Boa tarde e até amanhã. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Direta, considerada por eles inevitável. O deputado Marcos Pestana, do PSDB, disse que é preciso serenidade e diálogo e que a decisão é caminhar de forma conjunta, agrupando outros partidos da base e até quem já anunciou o desembarque. No caso de vacância, iremos para uma eleição congressual para essa etapa de transição. Mas antes, há um amplo diálogo sobre alternativas e essa discussão tem que envolver o Poder Judiciário, o Congresso Nacional e a Presidência da República. O presidente Michel será um ator também, e o PMDB, na construção de alternativas que a realidade exigir. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, partido de Temer, foi cauteloso a falar sobre a possibilidade... Medidas provisórias. 6. Se nós tivéssemos ficado em plenário, obstruindo, batendo pesado no governo Temer, as 6 medidas provisórias não teriam sido aprovadas.
Nós mudamos de assunto, mas falamos das consequências de outro protesto. Os dois acusados de matar o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, em 2014, no Rio, vão à júri popular. A repórter Mônica Teixeira tem outras informações ao vivo. Boa tarde, Mônica. Oi, Sandra, boa tarde. Olha, essa decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Caio Silva de Souza e de Fábio Raposo, acusados de matar o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, em 2014. Com isso, ficou mantida a decisão do Superior Tribunal de Justiça e os dois acusados, portanto, vão ser julgados por um júri popular. Há 3 anos, durante um protesto contra o aumento das passagens de ônibus aqui no centro do Rio, Caio Silva acendeu o rojão que atingiu o cinegrafista. Segundo as investigações, Fábio Raposo teria repassado o rojão a Caio. Santiago Andrade morreu 4 dias depois. Caio e Fábio são acusados pelos crimes de explosão e homicídio doloso triplamente qualificado. Os dois ficaram presos, mas estão respondendo em liberdade desde março de 2015. A data do julgamento ainda não foi definida e a defesa dos dois acusados pode ainda entrar com recurso no STF. Evaristo. Ok, muito obrigado pelas suas informações. A sede do Partido dos Trabalhadores, em Curitiba, sofreu um ataque com explosivos na madrugada de hoje. Nas imagens de câmeras de segurança, 2 pessoas encapuzadas aparecem jogando coquetéis Molotov no diretório estadual do partido. Um deles cai numa sala onde são guardados documentos, mas não chegou a explodir. O outro coquetel pegou fogo do lado de fora. Os 2 fugiram. Segundo a direção estadual do PT, esse foi o 4º ataque ao prédio desde março do ano passado. Até agora, ninguém foi preso. E a Polícia Federal está nas ruas em Goiás e em Mato Grosso numa operação para combater um esquema de lavagem de dinheiro na construção da ferrovia Norte-Sul. O empresário Juquinha das Neves já foi condenado por desviar recursos na construção dessa ferrovia. Dessa vez, ele prestou depoimento, mas não foi preso. Os policiais passaram a manhã neste prédio em Goiânia e prenderam o filho de Juquinha, Jader das Neves, e o advogado Leandro de Melo. Eles são acusados de continuar cometendo o crime de lavagem de dinheiro, mesmo depois da revelação do caso. Vários imóveis e até aviões teriam sido comprados por eles e colocados em nome de laranjas para legalizar o dinheiro da corrupção. Leandro de Melo e Jader das Neves não se manifestaram sobre as acusações. O Ministério Público do Pará se reuniu hoje cedo com os parentes das 10 pessoas que foram mortas num confronto entre policiais e poceiros no sul do estado. A reportagem é de Fabiano Vilela. Esta mulher, que não quis se identificar, conhecia um dos homens que foram mortos no confronto com a polícia. A intenção dele era conseguir um pedaço de terra para trabalhar. Eles não foram lá para brigar, eles não foram lá para matar. E foram vítimas cruel. O conflito foi na fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco, no sul do Pará. Um grupo de 24 policiais foi até o local para cumprir 16 mandados de prisão contra suspeitos de 2 tentativas de homicídio e da morte de um vigilante da fazenda. Segundo a polícia, os agentes foram recebidos a tiros. Havia indício de que esse grupo armado estava nas imediações e lá foi feita uma varredura. Os policiais foram recebidos a bala e revidaram. Mas este agricultor, que perdeu 7 parentes no confronto, disse que os poceiros não atacaram os policiais. Você ouviu isso diretamente de uma testemunha? Diretamente de testemunha. Teve 3 sobreviventes do local que conseguiu escapar, que conta essa mesma história, que estavam acampados, estavam debaixo de uma lona, quando a polícia chegou, cercou tudo e já foi atirando em todo mundo, sem chance de defesa. 9 homens e uma mulher morreram. A polícia disse que pelo menos 4 dos mortos no confronto estavam com as prisões decretadas e que apreendeu 11 armas durante a operação. Hoje a segurança foi reforçada em Pau d'Arco. A fazenda onde ocorreram as mortes foi invadida 3 vezes. No mês passado, o dono da propriedade conseguiu na justiça a reintegração de posse e decidiu contratar seguranças particulares para tentar impedir novas invasões de terra. O advogado que representa as famílias dos poceiros mortos no confronto disse que já tinha alertado ao INCRA que a situação na fazenda era muito tensa. Eram 200 famílias que ocupavam a área e a gente há algum tempo vinha alertando as autoridades que estavam na iminência de haver um novo massacre
de Eldorado de Carajás, na região sul do Pará. É necessário que haja um apoio do Estado mesmo para essas pessoas, né? O secretário de Segurança do Pará disse que determinou uma investigação rigorosa para saber se houve ou não abuso policial durante a operação. Não vamos ser hipócritas e negar a dimensão do episódio. Então, uma equipe imparcial, isenta, fora do local, que realizará os inquéritos. Em nota, a Secretaria de Segurança do Pará disse que é prematura qualquer conclusão sobre a operação antes do final das investigações. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, informou que não houve acordo financeiro com o dono da fazenda para desapropriar a área para a reforma agrária e que tomou todas as medidas possíveis para tentar regularizar as famílias e evitar conflitos na região. No Paraná, começou hoje o julgamento de José Simeone, que é acusado de atropelar e matar um ciclista na cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, em janeiro de 2014. Segundo a polícia, José Simeone estava bêbado. A vítima foi arrastada por 6 quilômetros. Nós vamos conversar com a repórter Andressa Almeida, que acompanha tudo. Andressa, quais são suas informações? Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Evaristo. O julgamento começou às 9h30 aqui no Fórum de Colombo. De manhã foram ouvidas as testemunhas de acusação e por volta do meio-dia começaram os depoimentos das testemunhas de defesa. Familiares da vítima, Marco Aurélio Sadlovski, acompanham o julgamento. O motorista José Simeone atropelou o ciclista Marco Aurélio Sadlovski, de 31 anos, na BR-116, em Colombo. O corpo ficou preso no para-brisas do veículo e o motorista ainda percorreu 6 quilômetros. O carro só parou depois que o motoqueiro bloqueou a passagem. Logo depois do acidente, o motorista José Simeone saiu cambaleando. Ele fez o teste do bafômetro e, segundo a polícia, ele tinha bebido tanto que o exame apontou 2 miligramas de álcool por litro de sangue, o máximo que o equipamento consegue registrar. Agora à tarde, o réu, que aguarda o julgamento em liberdade, também será ouvido. Depois é a vez do Ministério Público e do advogado de defesa, que alega que o réu não teve a intenção de matar, mas sim foi imprudente. Misturou bebida alcoólica com medicamentos. A expectativa é que o julgamento termine até o fim da tarde. Sandra. Ok, muito obrigada. Uma adolescente de 18 anos morreu vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Essa é a segunda morte por bala perdida em 2 dias no Rio. Lorraine Xavier foi baleada nas costas, perto de casa. Ontem à tarde, ela ficou no meio de um confronto entre traficantes e policiais na favela Vila Aliança, em Bangu, no oeste da cidade. Testemunhas disseram que o tiro que matou Lorraine partiu dos traficantes. Na terça-feira passada, uma outra adolescente de 15 anos também morreu num tiroteio entre PMs e bandidos. 91 presos fugiram da penitenciária estadual de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, na maior fuga da história do estado. A gente vai lá falar com a Michele Rincon, que está acompanhando tudo. Michele, conta pra gente como foi essa fuga. Boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Foi por volta das 3h30 da madrugada. Os presos do pavilhão 1 escavaram um túnel de cerca de 30 metros até a parte externa do presídio e fugiram. Quando os policiais militares perceberam a movimentação, começaram a atirar. Os presos deixaram roupas e chinelos no meio do caminho. 9 presos foram recapturados até o momento. De acordo com o secretário de Justiça e Cidadania, há falhas estruturais e também falta de agentes penitenciários para cuidar dos presos, já que o presídio está superlotado. Um concurso foi lançado pelo governo do estado ontem para suprir essa necessidade de agentes penitenciários. Mas não foi dito ainda quando serão feitas as reformas necessárias no presídio, que desde 2015 não tem sequer celas para fechar, grades para fechar as celas, depois de uma rebelião que aconteceu aqui no presídio estadual de Parnamirim. Essa foi, como você disse, a maior fuga da história do sistema carcerário do estado. Sandra, Evaristo. Ok, muito obrigada. E o traficante Fernandinho Beiramar foi transferido no final da manhã da Penitenciária Federal em Porto Velho. A transferência ocorreu sob forte esquema de segurança. O traficante foi levado para outro presídio federal, que só será revelado quando a operação terminar. Segundo a Justiça Federal, Beiramar vai ser mantido em regime disciplinar diferenciado, sem direito à visita íntima e social.
Mais de 100 atletas brasileiros e estrangeiros que subiram ao pódio nos Jogos do Rio 2016, ano passado. Esses atletas estão reclamando que as medalhas olímpicas estão descascando. Vamos para Nova York para falar com o nosso correspondente, Alan Severiano. Boa tarde, Alan. Que vergonha. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Evaristo. 9 meses depois dos Jogos, o Comitê Organizador Local, Rio 2016, diz que vai ter de reparar 137 medalhas danificadas, a maioria delas de bronze. Aqui nos Estados Unidos, o Comitê Olímpico Americano confirmou agora há pouco para a nossa equipe que 80 atletas do país notaram que as medalhas estão descascando ou com manchas. Entre eles, os lutadores Kyle Snyder e Ellen Maroulis, que ganharam a medalha de ouro. E também a jogadora de vôlei de praia Kerry Walsh, que ficou com o bronze. Nadadores e jogadores de basquete também reclamaram de problemas. Desde dezembro, o Comitê dos Estados Unidos vem coletando as medalhas para encaminhá-las ao Comitê Olímpico Internacional. Medalhistas do Brasil também se queixam. O problema começou a ser notado menos de 3 meses depois do fim da Olimpíada. Em novembro, o Jornal Nacional divulgou que 15 medalhas já tinham sido devolvidas. Hoje, o Globoesporte.com publicou uma entrevista com o ginasta Diego Hipólito, medalha de prata no solo. Ele disse que a medalha dele está bem descascada, que não pretende trocar por outra, que prefere consertá-la. Sandra e Evaristo, essas medalhas foram produzidas pela Casa da Moeda do Brasil, que fabrica no Rio de Janeiro as notas e moedas de real. Por e-mail, a Casa da Moeda respondeu que não há defeito de fabricação, que em algumas medalhas o verniz do Estado Islâmico no Reino Unido. Para isso, compartilham informações de inteligência com outros países. Só que ontem, o jornal New York Times publicou fotos dos destroços da bomba, material confidencial que tinha sido repassado para o Serviço Secreto americano. O vazamento enfureceu o governo daqui, ainda mais porque foi o segundo em 2 dias. Agentes americanos já tinham divulgado a identidade do terrorista. O mal-estar se agravou depois que a polícia de Manchester anunciou que não vai mais dividir 5 vezes. Logo depois, o PM, que está sem colete, dá 2 tiros. A Polícia Militar diz que abriu investigação sobre a ação dos PMs. Não é usual. Eu tenho 30 anos de manifestação na Esplanada. Foi a primeira vez que eu vi o policial fazer isso. Temos que analisar todas as circunstâncias, como ele se sentiu. A manifestação foi muito agressiva, mas mesmo assim, nós não fazemos isso. Temos os nossos equipamentos não letais, então foi uma situação não recomendável e estamos já apurando, desde o momento que tivemos ciência. As centrais sindicais que organizaram o ato condenaram as ações de Black Blocs e também a reação da polícia. Hoje, em nota, a União Geral dos Trabalhadores, UGT, condenou a violenta repressão contra uma marcha histórica. A força sindical diz que rechaça a infiltração de Black Blocs e que não tem nada a ver com o que chama de baderneiros. E atribuiu ao despreparo da Polícia Militar de Brasília grande parte da responsabilidade pelas cenas lamentáveis de depredação do patrimônio público. Esta imagem mostra um policial que ficou desmaiado por 3 minutos depois de ser atingido por um rojão. Ele é carregado pelos colegas. Este outro PM foi ferido por uma barra de ferro no rosto. Outros tiveram fraturas nos braços, nas pernas. Segundo a PM, todos os policiais já foram liberados dos hospitais e estão se recuperando em casa. Sandra, boa tarde a todos. Vamos começar pelo ato de revogação. Ele foi precedido por uma avaliação criteriosa. Uma reunião que durou até tarde da noite ontem. Ministério da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional, polícias locais fizeram um levantamento da situação. A essa altura já sob controle. Hoje cedo, nova reunião. Defesa, Gabinete de Segurança Institucional, ministros da Casa Civil, Secretaria-Geral, Secretaria de Governo, com o presidente Michel Temer. E aí foi feita a avaliação definitiva. Chegou-se à conclusão de que não havia mais necessidade do uso das Forças Armadas. E essa revogação saiu imediatamente publicada numa edição extra do Diário Oficial. Na sequência, os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Chegóin, falaram com a imprensa.
O ministro Echegói explicou que o serviço de inteligência acompanhou toda a movimentação ontem, desde cedo, a hora da chegada dos ônibus, o desembarque, a caminhada dos manifestantes pela esplanada, que seguia pacífica e ordeiramente, até que começaram os atos de vandalismo e barbárie, segundo ele. E o gatilho disparador dessa decisão extrema do uso das Forças Armadas se deu por volta de 2h30 da tarde, quando os manifestantes começaram a atear fogo no Ministério da Agricultura. Aí sim, o presidente Michel Temer decidiu que seria necessário, porque foi informado que o efetivo não era suficiente. E Temer manda dizer que não há democracia sem ordem, que dentro da Constituição tudo, fora da Constituição nada. Evaristo. Muito obrigado, Délis Ortiz. A gente vai ver agora sobre isso a reportagem da Gioconda Brasil. As conversas entre ministros, deputados, senadores e políticos de fora do Congresso não param. O presidente do Democrata e senador José Agripino Maia disse que em momentos de crise, de instabilidade, tem mesmo que ser assim. A situação é instável, agora é previsível. Por quê? Porque você tem o julgamento da chapa no dia 6 de junho e o TSE vai decidir sobre cassação ou não. Você pode ter cenários sim ou não. Agora, você tem a obrigação como partido e como político de fazer as projeções de futuro. A essa altura, até aliados avaliam que não há mais condições de Michel Temer recuperar a governabilidade, mas acreditam que ainda é preciso esperar por decisões da Justiça e por um consenso em torno de um nome que possa substituir Michel Temer no caso de uma eventual eleição individual. Onde foi tudo quebrado. Pegou fogo e as pessoas entraram aqui para depredar. Vamos dar uma mostrada aqui, está sem luz por causa do perigo de um curto-circuito. Segundo os engenheiros, eles vão demorar de 4 a 5 dias para tentar limpar a área e mais ou menos organizar para que possa receber de novo os funcionários. Agora, olha isso aqui, até placas de sinalização lá fora foram arremessadas, estão aqui dentro da sala. Foram utilizadas exatamente para quebrar os vidros. Hoje, as principais entradas dos ministérios invadidos foram bloqueadas para perícia. E os servidores só vão começar a trabalhar depois das 2 da tarde. Aqui no Ministério da Agricultura, onde tem expediente normal, eles estão entrando por um outro acesso. Os manifestantes também atearam fogo na sala de espera da entrada privativa do ministro, destruindo tudo, aqui na frente e lá atrás. Numa reunião hoje de manhã no Palácio do Planalto, o governo decidiu tirar as Forças Armadas da esplanada. A revogação do decreto foi publicada no Diário Oficial Extra hoje de manhã. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que a Advocacia Geral da União vai tentar identificar e punir os responsáveis pela depredação. O senhor presidente da República também decidiu acionar a AGU, a Advocacia Geral da União, para que sejam feitas perícias em todos os imóveis, em toda a esplanada, onde ocorreram atos de vandalismo e de barbárie, para que seja levado à justiça e venha pagar pelos danos cometidos e responder criminal e penalmente todos aqueles que realizaram esses atos inaceitáveis e incompatíveis com o regime democrático. Depois da ordem, os militares já foram retirados da esplanada. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal e a Polícia Militar disseram que estão investigando os casos de violência que aconteceram ontem em Brasília. A reportagem é de Camila Bonfim. O Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência disseram que se planejaram para a manifestação de ontem. Informaram ao Serviço de Inteligência e ao governo do Distrito Federal que haveria a presença de manifestantes violentos. Mas a situação fugiu ao controle. O número de manifestantes foi maior do que o previsto. O próprio ministro da Defesa, Raul Jungmann, admitiu isso em entrevista à Rádio CBN. Havia a identificação de que, juntamente com os manifestantes, viriam grupos de black bloc que se dividiriam em, digamos assim, subgrupos de 20. E essa informação foi compartilhada com a polícia do governo do Distrito Federal. Eu acho que ela não conseguiu dar conta da violência e da quantidade de manifestantes violentos que lá
estiveram. Hoje, em entrevista ao Bom Dia DF, o secretário de Segurança de Brasília comentou a ação de ontem e analisou as imagens da manifestação. Ele reconheceu que, apesar das informações prévias, era gente demais na esplanada. O que houve, de fato, é que a quantidade de pessoas foi uma quantidade bastante exacerbada e os ânimos estavam extremamente alterados. As pessoas não foram para se manifestar pacificamente, elas foram já pré-determinadas a causar confusão e baderna, como as imagens mostram aí a quantidade de paus e pedras que foram atirados contra a polícia. Segundo a Secretaria de Segurança, mesmo sabendo do potencial de violência de alguns manifestantes, a polícia não conseguiu contê-los porque eles romperam as barreiras de revista. E assim, chegaram perto de prédios públicos preparados, munidos para depredar. Além disso, para não atrapalhar os funcionários de alguns ministérios, a polícia optou por não isolar completamente a esplanada desde o início da manhã. A maioria dos manifestantes veio para Brasília patrocinada pelos sindicatos. Este rapaz, que esconde o rosto, arranca uma lixeira de metal do chão para atirar contra o vidro. Já neste vídeo do jornal O Globo, dá para ver um grupo de PMs que estava sendo atacado com pedras em frente ao Ministério da Agricultura e reage. Um deles segue na direção dos manifestantes e atira